Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um programa Resumo do Dia, aqui no seu canal Causa Operária TV. Nesta sexta-feira, dia 4 de dezembro de 2020, estamos começando o nosso programa de número 636. E agradecendo desde já a sua participação, a sua presença e pedindo a vocês, como a gente faz todos os dias, que nos ajude compartilhando o link aqui do nosso canal, do nosso programa, nas redes sociais. Né? Você aqui divulgue aí no WhatsApp, no Facebook, coloque nos grupos, chame a família, os amigos, os companheiros de luta para participarem desse programa que não tem rabo preso com os capitalistas, com os patrões e que tem lado na luta de classes, está do lado dos trabalhadores. Esse canal combativo, revolucionário, que é a Causa Operária TV. Bom, agradecendo então aí a presença, a participação de vocês que já estão por aqui conosco. Né? Boa noite aí ao Carlos Santos, a Namar Stutz, Sem Chance, né? O nosso companheiro sempre presente por aqui. O Renato Islam, dizendo Lula presidente em 2022 e todos os juízes que agirem fora da lei devem ir presos. O judiciário não pode ser um partido político fora da lei, diz aqui o Renato Islam. No nosso chat, que é super bem frequentado, né, o pessoal discutindo, participando aí, chegando por aqui junto conosco. Soraya Borges, boa noite, Soraya. Lula, o único atalho para o golpe jurídico, midiático, miliciano, militar que avança. Para parar, não para, desculpe. É isso aí, a Soraya mandando aqui o seu recado, o Sem Chances chegando junto, o companheiro Ernesto Abdala Filho, muito boa noite ao camarada lá, diretamente da Espanha, a Simone Souza, boa noite, Simone, Angelina Dias, sempre presente por aqui. Bom, vamos lá, em nome desses aí, tem muito mais gente presente conosco, né? Mandando um abraço a todo mundo, e se você mandar aí a sua contribuição, a gente agradece muito. Nós precisamos dela para sustentar, né, esse trabalho cotidiano da Causa Operária TV, cada vez mais fundamental na luta dos trabalhadores. O nosso destaque hoje, né, você viu aí na chamada do nosso programa, é o tema do debate dessa semana. Né? Nós vamos falar disso. Agora há pouco estava lendo uma reportagem publicada no site da UOL, em que uma jornalista colocou o seguinte título: PT oferece a cabeça de Gleice de olho na de Lula, mas pode ser tarde. Esse é o nível, né, do debate que tem aí na imprensa capitalista, entre os setores da esquerda. Então, por isso, nós demos destaque aqui ao nosso programa, ao tema Lula deve ser aposentado? A esquerda precisa de uma nova liderança? Então, você acompanha aqui, nós vamos tratar desse tema e de outros temas importantes. Você pode dar também a sua opinião, debater aqui com o pessoal, os companheiros que estão aqui no chat, né? A Renata Diniz, que está chegando por aqui, o Sou Eu, né? Muita gente participando aqui no nosso programa. Então, mande aí também a sua opinião, seu comentário, e se ele vier junto aí com uma contribuição para nós, é fundamental, é muito importante, né? Nós somos obrigados a convidá-lo a fazer isso e agradecer aí a sua participação. Bom, vamos para a nossa pauta, então, dessa sexta-feira. Né? Vamos começar como é sexta-feira. Tradicionalmente, né, em outros programas a gente procura uma vez ou outra fazer isso, mas sexta-feira é dia de charge. Né? Então vamos mostrar aqui, a produção separou para a gente aí algumas imagens. Essa aí que está destacada no Diário Causa Operária de hoje, né? Que é aí a eleição, né? Os candidatos aí na eleição, o candidato da esquerda, né, Kid Esquerda, e o Tião Direitão. Tá aí. Parece o balanço, nós vamos ver aqui, vamos falar muito desse tema hoje. O candidato esquerdista todo arrebentado dizendo: mas nós fizemos uma campanha linda. Né? Parece que não é bem assim, porque ele não foi tão maltratado. Um candidato aqui de São Paulo, né, que achou muito linda. A campanha foi uma campanha de paz e amor, né? Foi uma campanha, e terminou a campanha comemorando, né, como se houvesse para a esquerda o que comemorar.
mas a charge ela é bem significativa da situação no terreno eleitoral, do balanço que foi discutido aqui, né, em muitos outros lugares ao longo dessa semana. Tem mais aí. Bom, agora, destaque do J. Camilo dessa semana, que é aí o caso do Moro, né, recebendo aí o emprego na empresa que vai acompanhar aí, o acompanhamento jurídico da Odebrecht. Então tá aí, a charge mamata, né, uma teta enorme, e o bolo e assim, Moro e a senhora Moro, Jesus seja louvado. Olha a tetona que arranjaram pra gente. Tá aí. E a última é sobre esse mesmo tema, nós já mostramos ontem, mas vamos destacar aqui porque é muito boa, né? A pena cada vez mais brilhante aí do nosso camarada J. Camelo, Paraquedas Dourado, né? Sobre esse mesmo tema, do honestíssimo, né? Do super combatente da corrupção, o Sérgio Moro, que essa semana aí foi anunciado aí a presença dele na diretoria de uma empresa encarregada de acompanhar, de assessorar e receber, obviamente, milhões para isso daí, juridicamente, a recuperação da Odebrecht que ele quase levou à lona. Pois bem, vamos lá. Em frente na nossa pauta. Bom, um tema muito importante, né? Já tem gente aqui no nosso chat discutindo o assunto do dia de hoje, foi a reunião, a votação, o início da votação no plenário do Supremo Tribunal Federal, do caso da reeleição, né, da possibilidade de reeleição nas casas legislativas, na Câmara e no Senado. Bom, nem sequer, obviamente que já é um absurdo que o STF venha se posicionar sobre o tema, né? Trata-se da política muito notória de ingerência, né? O regime totalmente arbitrário que nós estamos vivenciando desde o golpe, intensificado a partir do golpe de Estado, né? No Brasil nós nunca tivemos um funcionamento regular, democrático do regime, né? Trata-se obviamente de uma ilusão, de uma falsificação dizer o contrário, né? Mas, pois bem, a eleição para o comando da Câmara dos Deputados, que está prevista para fevereiro, foi parar no Supremo Tribunal Federal, né? Onde começou a ser discutida hoje a possibilidade de reeleição. O Supremo julga tanto se o Maia, né, o Rodrigo Maia, deputado do DEM do Rio de Janeiro, pode concorrer à presidência do Senado, quanto se o presidente do Senado, do mesmo partido, Davi Alcolumbre, eles pode também se candidatar a uma nova legislatura, um novo mandato à frente daquelas casas legislativas. Bom, 4 ministros já votaram a favor da possibilidade de que isso aconteça, né? Vocês têm aí, tem imagem aí, bom, primeiras imagens vocês estão vendo aí o Maia e o Alcolumbre, mas tem a imagem também aí dos ministros que já se posicionaram a favor, né? Obviamente que essa conversa aí na produção colocou essa imagem aí, essa conversa de pé de ouvido entre o Maia e o Gilmar, mas obviamente que eles não combinaram nada, né? O Supremo é um poder totalmente independente, né? Nós temos que acreditar que os ministros do STF, eles são guardiões da Constituição, né? São pessoas zelosas, né, para que no país valha o que está escrito na Constituição. Você pode acreditar nisso, em Coelhinho da Páscoa, em Lobo Mau, né, na cegonha e em outras histórias bem mais idiotas do que essa. Mas obviamente que isso aí não corresponde em nada à verdade. Bom, e aí tem uma outra imagem mostrando aí justamente quem já votou a favor, favorável à reeleição. O próprio Gilmar Carneiro, o ex-presidente do STF, nossa, que agora me fugiu o nome, né? Bom, 2 ex-presidentes, né? Tá o Lewandowski e
Bom, e por último, o Careca aqui de São Paulo, agora deu um branco, sexta-feira, acho que eu estou cansado, e ao Toffoli, o do meio, né? E o Careca, vocês me ajudam aí no chat, soprem para mim o nome, me socorram, né? O ministro do Supremo indicado pelo Temer, todos eles votaram até agora, né, favoráveis à reeleição tanto na Câmara quanto no Senado, né? Houve apenas um voto a favor, um voto favorável à reeleição no Senado e contrário que a reeleição aconteça nesse momento na Câmara. Bom, primeiro, reitero, um absurdo, né? Não tem nenhum sentido que o julgamento vá parar, né? Que o Supremo Judiciário decida como tem que deixar de ser a eleição no Congresso. A companheira Maria Ângela Biducci, que já está entre nós, mandou aqui, soprou para mim, né, que é o Alexandre de Moraes. É isso aí. Pois bem. Então eles votaram a favor, tem um voto contrário, né, que foi do ministro Nunes Marques, né, que votou somente a favor da reeleição do Alcolumbre, parcialmente contrário, né? Bom, e os demais ministros têm o prazo até o próximo dia 14 para concluir a votação. Faltam 6 ministros e, portanto, mais 2 votos dos 6, né, vão garantir aí, o que tudo indica, deve ser conseguida uma margem mais ampla, né, pelo que estão indicando já os votos até o momento, uma ampla margem a favor da proposta de reeleição. Bom, o que nós temos aqui é a continuidade, né, do golpe que se expressou no próprio processo eleitoral, né? E, obviamente, o posicionamento político do Supremo, que se sempre foi um tribunal político, um tribunal de exceção, ainda mais tem sido assim, né, desde o golpe de Estado em 2016, né, onde o Supremo tem sido um dos pilares de todas as armações golpistas, e agora nós estamos diante de mais uma delas, né? É o processo em que a direita golpista, os partidos tradicionais, foram às eleições, armaram o processo eleitoral, alteraram a legislação para favorecer esses partidos, organizaram todo um processo político de perseguição ao PT, à esquerda, né? Montaram uma série de artifícios, contando com o aparato da imprensa capitalista e com o próprio judiciário para garantir a vitória eleitoral da direita nas últimas eleições. E agora, né, vem aí a política de fortalecer essa ala, o bloco dominante, né, que saiu fortalecido com a eleição de coisa de quase em torno de 4.500 prefeitos, né, nas eleições. Só o bloco egresso da Arena e do MDB, os 5 maiores partidos, egressos da Arena, o PP, o DEM e o PSD. Egressos do MDB, o próprio MDB e o PSDB. Só esses aí elegeram mais de 3.000 prefeitos, né? Algo em torno de 3.000 prefeitos, sem contar aí os setores a eles articulados, e eles estão agora para consolidar, né, o poder político desses setores no regime e preparar, né, uma nova etapa do golpe que é fundamental para eles, que é a eleição presidencial de 2022, e para isso o comando da Câmara e do Senado são peças centrais, né? E a votação no Senado está, digamos assim, ratificando como parte desse esquema político que o poder continue aí sob o controle do DEM, né, que não é o partido majoritário nem do ponto de vista congressual, né, mas que está mostrando aí uma grande capacidade de articulação à frente dessa direita golpista, né? Mas aí dirão alguns, e a Constituição? Ora, a Constituição, dane-se a Constituição, né? A Constituição tem valor nenhum, só vale quando se trata, né, de maneira casuística de atacar, né, algum setor adversário do regime político. Quando não se trata disso, né, tudo, vale qualquer coisa, né, vale passar por cima, seja lá do que for, né? E nesse caso nós temos tanto a intromissão
do STF na questão do legislativo, como a intromissão para, inclusive, desconsiderar aquilo que, inclusive, estabelece de maneira muito clara, aí já tem sido amplamente reafirmado, né, o próprio regimento das casas legislativas que proibiriam a reeleição, né, para a recondução, para o comando, tanto da Câmara quanto o Senado. Bom, é o golpe, é um regime do golpe, é o regime do vale tudo, né? É evidente também que a iniciativa tem a ver com a disputa entre os vários setores da burguesia e que a maioria do STF tem lado nessa disputa, está disposto, pelo menos por enquanto, vamos ver se o resultado tende a se consolidar nessa base que foi estabelecida aí, ainda que haja alguma divergência, se deve valer tanto para a Câmara ou e para o Senado. Agradecendo aí a contribuição, a participação aí da companheira Cristiane Rocha e da Maria Ângela Abduz, que mandaram aqui as suas figurinhas, seus stickers com contribuições para sustentar aqui o nosso canal. Você pode fazer isso aí, sendo membro ou não, pode mandar aqui o seu superchat, a sua figurinha, e contribuir e participar, porque a sua contribuição é muito importante para nós. Vamos em frente na nossa pauta. Bom, logicamente que toda essa articulação golpista visa levar adiante a política de entrega do país, como vem sendo executado, né, por todos os governos desde o golpe de Estado, primeiro Temer e agora Bolsonaro. Bom, o destaque de hoje nessa política de entrega, os Correios anunciaram aí que esperam demitir 14 mil trabalhadores, isso mesmo, 14 mil demissões voluntárias, né, e um novo programa que foi lançado. Isso porque vocês viram essa semana o próprio governo anunciando que pretende concluir aí a privatização dos Correios até o final de 2021. Né? A empresa abriu justamente nesta sexta-feira um novo plano de desligamento incentivado, um PDI 2020. Né? O PDI anunciado pela direção da empresa, sob o comando do general Floriano Peixoto, né, estabeleceu que de hoje até o dia 15 de janeiro, os funcionários poderão pedir demissão, se inscrever no programa, como acontece nesse tipo de programa, nos Correios e em outras empresas. A empresa oferece uma migalha, né, principalmente para estimular a demissão daqueles setores com salários mais elevados. Nesse caso aí, o alvo principal são os funcionários que estão na empresa há mais de 15 anos, e o objetivo é claro, né, demitir as pessoas com um salário mais elevado para contratar apenas uma parcela desses funcionários, né, seja na forma de trabalhadores terceirizados, ou seja na forma de poucos trabalhadores contratados pela empresa com salários mais baixos. Né? A empresa vem fazendo isso seguidamente nos últimos anos. Né? A empresa fala de uma equação, sempre eles escolhem um nome bonito, né, para apresentar essa política de guilhotina, de demissão em massa, no momento em que ninguém vai conseguir emprego, né? Não adianta conseguir uma graninha a mais. O trabalhador que hoje está empregado, ele quase sempre ele é arrimo, né? Ele está sustentando na família um conjunto de pessoas que estão sem emprego, né? É o que acontece hoje na imensa maioria de trabalhadores do país. Como se trata, em geral, de trabalhadores mais velhos, né? 15 anos nos Correios, pelo menos, são pessoas aí, na média, acima dos seus 45 anos de idade, 40, 45, né? Estão sustentando setores mais jovens, né, que dependem do salário desses trabalhadores para sobreviver. A aposentadoria, obviamente, vai provocar uma baixa nesses vencimentos, né? E o afastamento da empresa para aqueles que não têm ainda direito à aposentadoria vai fazer com que a pessoa simplesmente fique no olho da rua, né, sem conseguir um emprego, porque nesse momento aqui uma das coisas mais difíceis nesse país, né, é se recolocar no mercado de trabalho, é conseguir um emprego.
É uma política criminosa, né, que visa criar condições para privatização da ECT, da Empresa de Correios e Telégrafos, né, para favorecer os grandes capitalistas diante dessa situação. Bom, é uma política de quem não tem nada a ver com a realidade do povo, está aí a serviço de vender as empresas públicas para favorecer os tubarões capitalistas, principalmente estrangeiros. Bom, para mostrar que esse pessoal aí é gente quase de outro mundo, né, o presidente da Caixa Econômica Federal virou alvo de chacota hoje aí nas redes sociais. O Pedro Guimarães, vocês vão ter aí a imagem dele, né, que a produção está colocando aí para gente. Está aí o Almofadinha, o Mão Lisa, né, presidente da Caixa Econômica Federal, né, ele que é presidente do maior banco, né, social do país, cujo papel público, né, o papel histórico, seria desenvolver as políticas sociais, né? Bom, ele virou alvo de chacota porque ele afirmou, né, no dia de ontem, no Palácio do Bandeirante, que nunca, veja só a afirmação, né, para quem não viu, que nunca imaginou que brasileiros morassem em lixões. Né, disse ele, há 3 semanas visitamos alguns lixões e o que a gente viu é algo que eu nunca tinha pensado que existisse. Pessoas morando nos lixões e vivendo no chorume. Quer dizer, o Mão Lisa, o Almofadinha, ele aí num arrobo de sinceridade, ele mostrou claramente que esse bando de fascistas que estão promovendo aí demissões em massas e a política de privatização, de entrega das empresas estatais, eles não têm noção do país que eles vivem, eles não sabem de nada. Né? Eles não sabem que não é que tem um, que tem dois, nós temos milhares de pessoas vivendo do lixo, né, vivendo nos lixões, muitas vezes até comendo, retirando aí sua alimentação dos restos, né, que são despejados aí pela sociedade nesses locais, ainda, né, até pela falta de tratamento do lixo que existe aí na maioria das cidades brasileiras. É gente de outro mundo, né, gente que não tem nenhuma sensibilidade, né, e que são os responsáveis por essa miséria, pelo crescimento dessa miséria. Né? Provavelmente também o presidente da Caixa não sabe que, como foi divulgado essa semana, que são 70 mil crianças vivendo em situação de rua. Né? Eles não sabem de nada. Né? São uns playboys, uns direitistas, uns fascistoides, né? Que não imaginam, não sabem quão dura é a realidade, é a vida do povo brasileiro. Porque a vida deles é muito fácil, né? É uma vida de traíras, né? De gente que não conhece, desconhece e nem quer conhecer a realidade do povo brasileiro. Né? Como diz aqui a companheira Maria Ângela Abduch, quem faz uma declaração desta é o próprio lixão. Muito bem. Né? Almofadinha nojento, diz a companheira Maria Ângela, com o que eu concordo integralmente. Bom, e justamente esse Almofadinha aí, né, anunciou um plano da Caixa Econômica Federal, que ele preside, de desligar lançou aí um plano de demissões voluntárias, outro nome, né? Nos Correios é PDI, na Caixa é PDV, mas que é a mesma lerda. Né? A Caixa anunciou aí, reabrir um plano de demissões para demitir 5 mil empregados. Né? Inicialmente a previsão, segundo denunciam aí os sindicatos dos bancários, era demitir, né? Porque trabalhador não é aparelho eletrônico para ser desligado, né? Vai ser demitido, vai ficar desempregado, vai para o olho da rua, vai receber um pé na bunda, é disso que se trata. Né? E voluntário aqui é uma palavra falsa, né? Porque muitas vezes essas demissões são frutos de enorme pressão, onde o trabalhador é assediado, é chantageado, né? ou muitas vezes é iludido, né? De que vai aí recebendo uma graninha a mais, sem nenhuma oportunidade no mercado,
isso aí é uma chance, é uma oportunidade na vida. Bom, o plano tinha sido reaberto pela direção dos Correios e ele foi encerrado no último dia 20, né? Mas já tinha, né, 2.300 funcionários que tinham aderido ao programa. E agora eles reabriram, né, o dia de anteontem, com previsão de encerramento até o dia 11 de dezembro, né, mantendo aí as mesmas metas. Trabalhador, é ilusão, né? O papel do sindicato seria fazer uma ampla campanha contra, né? Não se, explicar que nesse momento demissão é degola, né? É um beco sem saída, não há nada, né, que valha nesse momento aí, que compense a perda do emprego, né? Essas migalhas que são dadas a mais aí, elas não garantem absolutamente nada, né? E esse tipo de programa só pode ser incentivado, né? Só pode ser apresentado como algo positivo para o trabalhador por gente aí como esse presidente da Caixa, que nem sabe que no Brasil tem lixão, ele não sabe de nada, né? Ele não sabe que no Brasil tem milhões de pessoas passando fome, ele nem sabe e nem quer saber, né? É um lixão, como disse aí a companheira Maria Ângela, né? Uma almofadinha nojento, né? Que só quer saber dos seus próprios e mesquinhos interesses e dos interesses, né, da máfia de capitalistas que eles representam, de gente que quer botar a mão aí nos Correios, na Caixa Econômica Federal, né, a preço de banana. Vocês ouviram aí ao fundo passando a sirene ligada. Bom, prova dessa política totalmente desumana e vil, impiedosa, é o que nós estamos vendo diante da situação da Covid no país, né? Se a gente acreditasse nos números que a burguesia manipula, que a venal imprensa capitalista divulga, a gente acreditaria que teria acontecido quase que um milagre. A campanha eleitoral teria parado a Covid, teria promovido, né, durante a campanha eleitoral, a gente viu uma queda acentuada do número de casos, né, e uma queda também, segundo aquilo que era divulgado, no número de mortos, né. Na reta final, a gente viu, inclusive, que eles chegaram por vários dias, durante a última semana, as vésperas da eleição, já antes do primeiro turno, vários estados ficaram sem divulgar os dados, né, como era o caso de São Paulo, alegando aí problemas no sistema de contagem dos infectados e dos mortos. Pois bem, não demorou muito, mal passou as eleições, um pouco na semana passada, muito nessa semana. Bom, só em São Paulo, né, o que é apresentado hoje é o seguinte: a média de mortes, né, por Covid-19 só no estado de São Paulo aumentou 25%. Né? E também no estado de São Paulo, as internações, né, voltaram a crescer de maneira acelerada. Tem um gráfico aí sobre as internações, né, sobre as novas internações, que ainda não refletindo exatamente o nível de elevação que nós temos nesse momento, já que se trata de um gráfico mensal, mas está mostrando aí a situação até o final de fevereiro, a curva ascendente, o que foi ocultado, obviamente, né, devidamente, para garantir, inclusive, que a imprensa capitalista, os partidos da direita, usassem do seu cinismo habitual e anunciassem que que a situação estava sob controle, né? Podia votar no Covas, podia votar em seja lá quem fosse, que eles eram campeões de defesa dos interesses da população, estavam cuidando. Nossa, São Paulo, maravilha, Belo Horizonte, uma beleza. No Rio de Janeiro, como eles queriam derrubar o Crivella na disputa, né, na disputa de um diabo contra outro demônio, né, eles até faziam um pouco de campanha de que a situação estava aí descontrolada. Mas o fato é que mal passou as eleições, as evidências são muito claras, né, e nós vamos falar agora dos números da Covid no Brasil. Né. Nesse momento, 18 estados, 2/3, portanto, né, tem tendência de alta no número de mortes.
né? O Brasil passou hoje da marca de 6 milhões e meio de casos, né? Um número assustador, né? Testes, né? Como esse aí que a produção vai mostrar para a gente, né? Nem pensar, não faz parte da política, né? Os testes, inclusive, estão estragando, né? Houve a denúncia de 6 a 7 milhões de testes que estão perto aí de perder a validade. Não há nenhum plano de testagem, eu já não diria em massa, nem para o uso desses testes que estão disponíveis, que foram comprados com dinheiro do povo brasileiro, né? Mas o pessoal fica, enquanto o pessoal faz chacota, né, na realidade é uma palhaçada em torno da vacina que ainda não está disponível, que ainda não existe, é só uma expectativa, né? O país passou aí a marca de 1,5 milhão de pessoas infectadas, né? Desculpe, estou confundindo com os dados nacionais. Ontem passou da marca de 175 mil infectados, 175 mil mortos e 6 milhões e meio de infectados. Só nas últimas 24 horas foram registradas 674 mortes, né? E a média nos últimos 7 dias já alcançou aí a marca de 569. A variação é uma variação de mais 19% em relação aos últimos 14 dias, né? Então, o país praticamente, a essa altura, nós já temos aí 176 mil mortos, né? Vocês estão vendo os números aí agora de agora a pouco, às 8 horas da noite, eram 175.964, né? Com as vitórias muito importantes, né, dos dirigentes da direita brasileira, principalmente, e também de alguns da esquerda, que agem para esconder essa situação, né? Vocês têm aí os principais estados em número de casos, pela ordem em número de casos. Em São Paulo já são mais de quase 1.300.000 pessoas que foram infectados, né? E nós estamos chegando aí aos 43 mil mortos. Em segundo lugar, em número de mortos, permanece o Rio de Janeiro, que é o quinto colocado a essa altura em número de casos, pelo menos em número de casos divulgados, testados e divulgados, com mais de 23 mil mortos. Bom, e vem em seguida Minas Gerais, que vocês lembram que lá no começo da pandemia ficou contido, né? E que agora vem tendo um número crescente de casos, já tem 433 mil casos e mais de 10 mil mortos. Bom, essa é a situação, totalmente fora de controle, no dia em que o mundo ultrapassou a marca de 65 milhões de infectados, né? E em número de mortos, aí sim o mundo ultrapassou a marca de 1,5 milhão. Isso significa que dos infectados, o Brasil tem 10%. O Brasil tem 6,5 milhões, né, dos infectados em todo o mundo, o que é uma marca muito assombrosa, porque a população brasileira corresponde aí a coisa de 3%, né, se tanto, do total de habitantes do planeta, né? Mas, no entanto, nós temos, mesmo com os dados de subnotificação, sem testes em massa, o que obviamente ampliaria o número de pessoas infectadas caso houvesse testagem, né? O país já tem, nesse momento, contabilizado 10% dos casos totais do planeta. Bom, e o mundo tem 1,5 milhão de mortos. E com os nossos, né, mais de 170, cerca de 176 mil mortos, né, a gente tem mais, né, bem mais de 10% do que o total de mortos. Quer dizer, aqui não é só a incidência é muito elevada em relação ao planeta, né, como a letalidade, justamente pela falta de atendimento, né, é gigantesca. Bom, vale destacar, né, o Brasil está na terceira posição em número de casos, né, atrás dos Estados Unidos e da Índia, mas continua ocupando o segundo lugar entre o número de mortos, né. Tem aí também a produção colocou para a gente, né, os países na linha de frente do número de casos,
né? Então tá aí, vocês têm os dados para conferir. Os Estados Unidos caminhando com, no, ao longo de todos esses últimos dias, né? Se aproximando de 3 mil mortos por dia, né? O que vai fazer com que o país, nesse final de semana, provavelmente ultrapasse a marca de 280 mil mortos, né? E você tem, na sequência, você vê inclusive que a altíssima incidência nos países imperialistas, né? Mostrando que não é simplesmente um problema de falta de condições materiais, mas da política criminosa do imperialismo, dos governos capitalistas, né, e dos governos da direita, como é o caso do Brasil e da Índia, em particular, né, de deixar a população morrer, de economizar, né, para salvar aí os interesses dos bancos e dos grandes capitalistas. Dos brancos também, né, porque a maior incidência de mortos em países com grande população negra, como é o caso do Brasil, é da população pobre e preta, né, da mesma maneira que nos Estados Unidos, mesmo tendo uma minoria de negros da população, a incidência entre os negros é muito superior que entre os brancos, né? Bom, no meio dessa situação, o Rio de Janeiro anunciou hoje o fechamento das escolas municipais, né? Mas, ao mesmo tempo, manteve, né, veja como é que é, a liberação do funcionamento dos shoppings 24 horas por dia para as compras do Natal. Então, pode se infectar à vontade, né? Essa é a mensagem aí do governador Cláudio Castro, né? Que anunciou aí a medida de defender, deixar aí que o estado do Rio de Janeiro, né, o segundo estado mais populoso do país, e que hoje contabilizou 127 mortos nas últimas 24 horas provocadas pela Covid, né? No total, já está batendo aí a marca de 23 mil mortos, né? E os governos seguem na política. Bom, no Rio de Janeiro, embora o governo anuncie que vai abrir mais 400 leitos, né, nos próximos dias, já é notória a falta de leitos, tem muita gente nas filas, né? Já são aí centenas de pessoas esperando por uma vaga, né? Bom, e as escolas, o governo anunciou que está interrompendo as atividades, no caso das escolas municipais, dizendo que vai esperar que a curva volte a uma estabilidade. No entanto, né, no caso dos shoppings, eles anunciaram aí a liberação de funcionamento, inclusive com a escravização aí dos trabalhadores do setor, né? Os shoppings estavam autorizados a funcionar 24 horas. O pretexto é que é para evitar aglomeração, né? Ele pode deixar gastar o dinheiro à vontade, na realidade é para salvaguardar os interesses, né, das grandes marcas, dos donos de lojas e dos bancos que estão querendo receber o seu dinheirinho, né, dos empresários aí do comércio e da população em geral. Bom, agradecer aqui ao superchat do nosso companheiro Ernesto Abdala Filho, mandar para ele um abraço, e para todos vocês aí, pedindo que sigam aí o bom exemplo do Ernesto Abdala, da Maria Ângela Abducci, da Cristiane Rocha, e contribuam aqui para sustentar o nosso canal, esse canal que é de todos vocês, é de todos aqueles que entendem a importância de uma imprensa independente, combativa, revolucionária, né, que lute para desmascarar a fraude da imprensa golpista, capitalista, né, defensora dos interesses desses criminosos, desses genocidas, né, que estão querendo aí que tudo, que fraudaram a situação, né, e não só fraudaram as eleições, fraudaram também os números da divulgação da Covid e mentiram sobre a situação, né, e agora continuam com essa farsa e querendo que o povo que se dane. O Juca Simonaro avisando a gente aqui no chat que já mudou o placar lá no STF, já está 5-2 a favor, né? Além do Toffoli, do Moraes, do Lewandowski, do Gilmar, o Cássio, que votou com ressalvas, votaram contra a Carmen e o Marco Aurélio. Então o placar continua favorável, mas agora com 2 votos
contrários. Né? Lembrando que um dos 5 que votaram a favor, o Cássio votou com ressalvas a reeleição do Maia, mas a favor da reeleição do Alcolumbre. Segue a fraude, segue a farsa lá no Supremo Tribunal Federal. Bom, vamos entrar no nosso tema central e na pauta política que dominou a semana que se seguiu ao fechamento das eleições municipais, vencidas por ampla margem pela direita golpista. Bom, eu estava vendo agora há pouco uma reportagem da revista, da direitista revista Veja, né, um dos pilares importantes aí da campanha golpista, né, onde eles destacam o seguinte: a Vitória, a Veja anuncia, né, que o PDT e o PSB mostraram força da esquerda que cresce como alternativa ao PT. Veja, inclusive, que a revista Veja, como um grande pilar da direita, fez questão de destacar, dentro da esquerda, abutre, né, dentro dos setores que estão comemorando, junto com a direita, a desbarrancada do PT, que não elegeu um único prefeito nas capitais, nas eleições encerradas no último domingo. A revista Veja resolveu dar destaque à máfia política, aos partidos burgueses, o PTT e o PSB. Na matéria, inclusive, da Veja, fala o seguinte: liderado pelos clãs, porque são partidos de esquerda, socialistas, etc. e tal, mas são liderados por clãs, né, por grupos familiares. O clã dos Campos, né, lá de Pernambuco, e o clã dos Gomes, do Ceará. Né? Segundo a Veja, essas siglas triunfaram em quatro capitais nas eleições e dão fôlego, segundo a Veja, à estratégia de uma frente sem Lula para 2022. Né? Então a revista, como vem fazendo aí a produção até destacou aí a imagem da reportagem da Veja, né? Veja a linguagem, inclusive, aí logo no primeiro parágrafo, um pouco abaixo aí do olho, né, onde aparecem os símbolos das redes sociais, destaca assim: a eleição municipal deixou um cenário de terra arrasada para a esquerda. Né? É uma comemoração da revista Veja, não é uma análise, que viu o centro político conquistar a imensa maioria das capitais e avançar o número de prefeituras pelo país. Bom, aqui já é uma enorme falsificação. Né? Primeiro, não foi o centro que venceu, quem venceu foi a direita. Né? A direita mais tradicional, né? A direita ultra-reacionária, a direita golpista, os partidos que mais venceram. Isso aqui é importante reforçar, porque muitos setores da esquerda estão repetindo essa cantilena totalmente falsa. Né? Os partidos que mais venceram, que cresceram efetivamente, né, e cresceram de maneira expressiva, foram os partidos sucessores da Arena. Né? Quem mais ganhou prefeitura foram o DEM, o PSDB e o PP. Né? Todos eles, os 3 partidos herdeiros, né, ligados aí com laços umbilicais à Arena, ao partido da ditadura militar. Né? Bom, e que se consorciaram com partidos que diminuíram a sua votação, o número de cidades que dirigem, como é o caso do MDB e do PSDB, né? Mas que juntos formam aí o que a Veja chama de centro, mas que na realidade é a verdadeira direita, é a direita tradicional, né? É a direita golpista, é a direita que tem força, que tem apoio dos bancos, que tem apoio das maiores empresas capitalistas estrangeiras instaladas no Brasil, né? Dos grandes monopólios. Né? Bom, aí a revista Veja ela segue dizendo o seguinte, que se instaurou uma espécie de oásis encravado em algumas das principais capitais do Nordeste. Né? E esses oásis, né, estariam aí representados pelas cidades onde o PDT e o PSB triunfaram. São elas, vamos ver se eu lembro das 4. Recife,
Fortaleza, Aracaju, e faltou uma que agora eu não lembro. Sergipe, Fortaleza, Aracaju. Qual foi a outra cidade que o PSB? Depois vocês me ajudem aí a lembrar a outra cidade que o PSB, soprem para mim. Hoje eu estou com um problema de memória. A outra cidade em que o PSB, o PDT saiu na cabeça da chapa em Fortaleza, né? E em Sergipe, em Aracaju. Já o PSB saiu à frente na cabeça da chapa em Recife, onde o vice era do PDT. Bom, e mais uma cidade, agora mais uma capital que eu não lembro, né? Depois vocês vão me ajudar aí. É bom lembrar também que o PDT ficou com a vice do DEM em Salvador, né? Se ligando tão de esquerda que o PDT né, que o PDT diretamente foi compor a chapa do presidente nacional do DEM, né, o Antônio Carlos Magalhães Neto, né? Bom, pois bem, a Veja comemorou, né? A Veja, obviamente, como toda imprensa capitalista, como nós vimos essa semana, né? E a Veja já adota aí um tom de procurar o seguinte, que eles são os capazes de liderar uma frente sem Lula, né? Porque finalmente toda a estratégia fundamental dessa direita e da esquerda a ela consorciada, né, é justamente ter uma frente sem o Lula, né, para 2022. É sepultar, ou no mínimo, aposentar o Lula. Se der para enterrar vivo ou morto, melhor ainda, né, na opinião desses senhores. Bom, repercutindo essa mesma política, que é uma política diretamente da direita, como nós estamos vendo, né? Um destaque importante que a gente queria dar no programa de hoje é o balanço apresentado pela candidata, ex-candidata, né, a prefeita de Porto Alegre, né, e uma das principais figuras nacionais do PCdoB, a Manuela Dávila. Né, Dávila. Apesar da derrota, né, entrevista que ela deu ao UOL, né, o Grupo Folha, a ex-deputada disse o seguinte, que o bolsonarismo se constrói fortemente na sociedade, tentando desconstruir quem somos e que defendemos. Veja que coisas, frases, discursos. Então, veja aí, veio o balanço dela. 2020, o resultado que temos, na minha interpretação, é extraordinário, diz a Manuela Dávila. Vou repetir. É extraordinário diante da derrota que tivemos em 2018. Nós estamos diante de um governo que o mundo acompanha com atenção por causa do viés autoritário. Bom, aí na versão cor-de-rosa, né, fantasiosa da Manuela, aliada, né, desses partidos que a Veja destacou aí como vencedores da eleição, aliada do PDT do Ciro, é bom lembrar que ela recebeu o apoio desses setores e apoiou o PCdoB, apoiou a chapa PDT-PSB lá em Recife, apoiou a chapa do Ciro Gomes em Fortaleza. Bom, se consorciou no objetivo principal desses setores que ficou explícito, que era o objetivo principal da direita, de procurar aí colocar em maus lençóis, deixar para trás o PT. O PT só se viu nas eleições para esses setores para apoiar a candidatura deles. A Manuela Dávila praticamente foi a candidata do PT em Porto Alegre. O PT aceitou aí esses acordos que o PT faz, sendo o partido mais forte, lançar a candidatura dela à prefeitura, né? Colocando o partido em posição secundária numa das cidades mais tradicionais, onde o PT já governou o estado, a prefeitura da capital, e inúmeras cidades importantes. E não houve contrapartida, porque onde o PT precisou do apoio, o PCdoB tratou de apoiar os candidatos da direita, né, desses aí que a Veja comemora a eleição. Né? Então, essa política desses setores que compõem a Frente Ampla, né, da ala esquerda da Frente Ampla, se a gente pode dizer assim, o PCdoB, o PSOL, o PDT, o PSB, né,
foi de aliança com todo mundo. Com, esse suposto discurso contra o Bolsonaro também não se verificou, porque, por exemplo, na própria capital, entre muitos outros lugares, né? Na própria capital do estado governado pelo PCdoB, o candidato apoiado pelo partido no segundo turno era diretamente do Republicanos, isso, o partido do Crivella, né? O partido tão bolsonarista quanto o Bolsonaro, se a gente pode dizer assim. Bom, e aí a gente vê a Manuela Dávila comemorando, exultando. Foi extraordinário. Foi melhor do que o resultado de 2018. Isso porque fica evidente que para esses setores o fundamental é garantir a vitória do DEM, a vitória do PSDB, né? Que o próprio PCdoB não tenha ganho absolutamente nada, né? Tenha perdido aí cerca de 40 prefeituras, tudo bem. Se ganhou o Covas, viva, foi melhor do que 2018. Se ganhou o Paz do DEM, viva, foi melhor do que 2018. Né? Mostrando claramente a política de servilismo, de capitulação integral, né? Mais de 100%, se fosse possível, matematicamente falando, né? Desses setores da direita, né? Da direita da esquerda, digamos assim. Né? É a política, obviamente, exaltada aí pelos setores da própria direita, né? Mostra aí uma comunhão total com os setores da própria, não só da Veja, como os outros setores que... Bom, e a grande comemoração na entrevista da Manuela é que o presidente Bolsonaro teria saído derrotado nas eleições. Né? Aí veja bem, ela fala, ele foi derrotado, inclusive quando os aliados do bolsonarismo negavam o presidente Bolsonaro. A derrota dele é tão simbólica que mesmo antes que tinham apoio, tentavam se distanciar dele. O Bolsonaro, em 2016, não comandava nenhuma prefeitura. Hoje, os partidos diretamente ligados a ele comandam cerca de 400 prefeituras. Né? Os partidos que integram o governo dele, o DEM, o PSD e o PP, comandam coisa de 1.500 prefeituras, mais de 1.500 prefeituras. Mas o Bolsonaro foi derrotado. Quem venceu foi a Manuela. Foi a Manuela que... Foi o PCdoB que não ganhou nenhuma capital. Foi o PT, quem sabe? Não, logicamente que não. É a política de comemorar a vitória do time adversário. Né? É a política de fazer festa, né, pelo sucesso do inimigo. É uma política de capitulação total. Bom, nessa mesma linha, para a gente fechar e fechando esse problema fundamental, né, porque esses aí são os defensores. A gente viu a Veja defendendo uma nova liderança. Aqui vem em segundo lugar a Manuela, que é uma dessas novas lideranças. Bom, e por último, o principal articulador, né, dessa política contra o PT é justamente o Ciro Abutre. Né? E hoje ele voltou a atacar. Né? Durante a semana ele fez várias declarações aí contra o PT, contra o Lula. Né? E desta feita ele voltou hoje a criticar, a imprensa destacou aí que ele voltou a criticar o PT e o ex-presidente Lula, falando da falta de renovação dentro do PT. Ele está no PDT, comandado aí pelo Carlos Lupe, que tomou conta da legenda desde que o Brizola morreu, de maneira antidemocrática, né? Mas ele, numa negociata, que já foi da Arena, do MDB, do PSDB, do PPS e sei lá mais tantos outros partidos, ele numa jogada aí virou vice-presidente do PDT, mas antidemocrático é o PT. Né? E aí ele disse o seguinte: Lula não quer que surja nenhuma grande liderança dentro do PT. Eu não obedeço a isso. E o que ele tem a ver o que o PT faz ou deixa de fazer? Será que o Ciro se filiou ao PT? Né? Será que ele agora é militante do PT? Não, aqui na matéria, em todos os lugares, aparece que ele continua no PDT. Né? Bom, o Ciro ainda citou como exemplo
a eleição de 2018, né, questionando a escolha do PT ter escolhido Fernando Haddad para disputar o pleito no lugar do Lula, né? Porque, segundo ele, o Haddad tinha perdido a eleição da prefeitura em 2016 e, portanto, não seria um bom candidato. O bom candidato era o Ciro, né, que ficou fora do segundo turno, que ficou em terceiro lugar e que agiu claramente, foi patrocinado pela burguesia para tirar votos da esquerda e garantir a vitória do Bolsonaro. E que, se eu não me engano, né, entre o primeiro e o segundo turno da eleição, viajou para Paris, né, e fez ele e fizeram os seus aliados aqui críticas, né, ataques ao PT, ao Lula, em plena campanha de disputa do segundo turno. Né? Então, é a política do... O Ciro está aí pilhado, né, pela direita, que está, como a gente viu aí no caso da reportagem da Veja, está dando toda a corda, todo o vapor, né, nessas articulações. Né? Ele disse o seguinte, aí ele, logicamente que ele encenou, disse que o Fernando Henrique Cardoso está no projeto do Luciano Huck, né? Disse que o Tasso não tem entusiasmo pelo Dória, né? Que o governador do Rio Grande do Sul também não, e que o Anastasia até saiu do partido por conta disso. Bom, o Ciro tem se apresentado aí como um grande articulador da frente, não da esquerda, né, como quer insinuar a Veja. Ele articula na esquerda, que é para cumprir o papel dele fundamental, por qual ele foi contratado pela burguesia, que é atacar a direita. O verdadeiro papel do Ciro é de ser um articulador da direita, né, de ajudar a direita, que vocês estão vendo aí, representada aí por duas das suas principais lideranças, o Maia, presidente da Câmara, do DEM, e o João Dória, né, governador de São Paulo, do PSDB. O grande papel do Ciro continua sendo o de dividir, de ajudar aí, como ajudou no Rio de Janeiro a eleger e a fortalecer o DEM, né, como fez na Bahia, né, onde ajudou o DEM indicando a vice-prefeitura na chapa do partido da ditadura militar. Quer dizer, é a política de impulsionar a direita, é a política de abutre. Né? Como hoje é sexta-feira, eu vou até pedir para a produção colocar de novo aquele vídeo aí, que tanto sucesso faz, o pessoal gosta tanto, né, que sempre o pessoal pede para a gente colocar de novo. Tem o videozinho dos abutres. Né? Esse é o verdadeiro papel, e nesse sentido, inclusive, o Ciro tem um papel fundamental, que é ser uma espécie de ponte, né, que liga o PSOL a essa empreitada. Né? O Ciro foi o grande articulador, por exemplo, do apoio, em troca do apoio dessa esquerda que se diz mais radical, como é o caso do PSOL, né, ao Ciro Coca-Cola Gomes, né, ao candidato do partido que defendeu a privatização da água, né, ao apoio dos candidatos contra o PT, né, a centralização em torno da política da direita e do Ciro, né, de não apoiar nenhum candidato do PT. Essa esquerda ficou proibida. Né? Veja-se o caso de Vitória. Ninguém apoiou, absolutamente ninguém apoiou o PT. No Recife, uma enorme frente, né, que foi feita aí com a participação também do Ciro Gomes, que também aí tinha o candidato a vice, né, do seu partido, para derrotar, usando os métodos bolsonaristas, reacionários, contra a Marília Reis. Pois bem, por isso, essa semana, mais do que nunca, valeu o apelido já cunhado aqui, né, pelos companheiros do Diário Causa Operária, da Causa Operária TV, Ciro Abutre, né, o grande abutre da esquerda. Passa o vídeo aí e me dá uma folga, aí eu tomo uma água e a gente volta para a gente terminar o programa. Vai lá. Tá aí, vocês viram os vídeos do Abutre, muito importante nesse momento. Esses aí são os defensores de que tem que aposentar o Lula, né? De que que o Lula precisa ser aposentado, né? Ou enterrado vivo, como eles gostariam. Eu falei para vocês no começo do programa
que estava vendo aqui uma matéria no site da UOL, da Thaís Oyama, cujo título é o seguinte: o PT oferece a cabeça de Gleice de olho na de Lula, mas pode ser tarde. Como parte, inclusive, da política de intrigas, né, da direita, para influenciar, né, dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, né, dizendo que, obviamente, ouvindo de conversa de setores direitistas do PT, que gostariam de se livrar, né, do comando de setores ligados ao Lula, como é o caso da deputada Gleice Hoffmann, no comando do partido, né? Então ela descreve, entre outras, né, o posicionamento que nós destacamos aqui nessa semana do Jacques Wagner, né, ex-governador da Bahia, que disse que não pode ficar refém do Lula, né? Se disse aí a frase dele: eu sou amigo do Lula, mas não vou ficar refém dele a vida inteira. Não faz sentido. Né? Amigo da onça, né? Bom, declarações como o dirigente, membro do Diretório Nacional do PT, eu não sei se da DS, o Lula já deu muito para o partido, é hora de abrir espaço, né? Defendendo aí as supostas novas lideranças, né? Pois bem, nenhum desses aí, né? Como vocês viram aí, a produção colocou para a gente aí tem a liderança que o Lula tem, né? Todas essas lideranças são profundamente artificiais, né? A produção separou algumas fotos, né? A liderança que o Lula tem ainda hoje, né, junto aos movimentos de luta dos trabalhadores, não foi produzida pela Veja, né? Não foi produzida pela UOL, pela Folha de São Paulo, como a gente viu agora na super manipulada e fraudulenta eleição de São Paulo, o que foi feito aí a favor da candidatura do Guilherme Boulos, né? A liderança do Lula é resultado de um processo de luta histórico, real dos trabalhadores, né? Dos maiores enfrentamentos da classe operária com a burguesia, né? De todos os tempos, continua sendo até hoje, que foram as lutas do final da ditadura militar, no final da década de 70 e principalmente no começo da década de 80. Né? Vocês estão vendo aí o Lula, então, dirigente sindical metalúrgico. Mesmo, né, com os limites da política do Lula, o que fez com que muitas greves começassem, inclusive aquelas que detonaram todo esse processo, fossem feitas contra a administração do Lula no sindicato, como ele mesmo já reconheceu várias vezes, né? A presença do Lula ali como líder operário, reconhecido pelos trabalhadores, né? Porque ele não teve o papel de muitos dos pelegos da época de se colocar contra o movimento que se levantava, e mesmo com as vacilações políticas, e mesmo buscando muitas vezes controlar esse movimento, apareceu para milhões de brasileiros como a liderança daquele movimento espetacular de luta da classe operária. Né? Por isso que ele é, né, essa liderança reconhecida, né, pela maioria das organizações de luta dos trabalhadores da cidade e do campo. Coisa que todas essas novas lideranças aí não passam nem perto, são lideranças artificiais, né? Então toda essa conversa fiada de aposentar o Lula é conversa para boi dormir, né? É conversa da direita, como nós vimos no programa de hoje aqui, é conversa da revista Veja, né? É conversa da Rede Globo, de todos os inimigos dos trabalhadores, daqueles que querem, de fato, desarmar os trabalhadores e deixar os trabalhadores sem uma alternativa para que os trabalhadores fiquem refém de todas essas manobras que nós estamos vendo. O sonho deles, né, eu queria que vocês lessem aí numa coluna que nós estamos publicando amanhã no Diário Causa Operária, é fazer que aconteça em nível nacional o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Que a direita golpista, a feroz direita inimiga dos trabalhadores, consiga articular uma frente da direita que leve ao governo um inimigo dos trabalhadores, como aconteceu no Rio de Janeiro com a vitória do Eduardo Paes, como aconteceu em São Paulo com a vitória do genocida Bruno Covas, né, o afilhado do Dória. E isso com o apoio da esquerda. Né? É isso que o Ciro está articulando, é por isso que a Veja, a Globo enche a bola do Ciro, enche a bola do Boulos, enchem a bola da Manuela, né? E preferem ver o diabo do que ver a figura do Lula, né, despertando como uma liderança.
Por isso, o chamado do PCO, e eu convido você a assistir amanhã Análise Política aqui no nosso canal a partir das 11h30, com o companheiro Rui Costa Pimenta, que vai com certeza abordar esse tema, é que a gente precisa levantar uma sólida campanha em torno da defesa da candidatura do Lula em 2022. Desde já, criar comitês em todo o país, levantar uma ampla mobilização, não se centralizar pela política da direita, rejeitar a política da Veja, da Folha de São Paulo, do Globo, né, e rumar por uma perspectiva própria dos trabalhadores, uma perspectiva independente, não reconhecendo as falsas lideranças, né, mas se apoiando e procurando impulsionar uma liderança que sirva à causa da mobilização que os trabalhadores precisam realizar no próximo período, diante do aumento da fome, da miséria e do desemprego. Pois bem, nós vamos encerrando por aqui o resumo do dia, desejando a todos aí um bom final de semana de luta. Nós voltamos no domingo, né, com o resumo da semana a partir das 20h30. Esperamos encontrar todos vocês aqui, né? Mas amanhã, né, o nosso canal tem o seu programa mais destacado, 11h30, aqui estaremos juntos assistindo Análise Política da Semana com o companheiro Rui Costa Pimenta. Um abraço e um bom fim de semana.